Bom dia! Voltando aqui mais uma vez no meu canal do YouTube. Estava um pouco ausente, né? Já há algum tempo que a gente fez o último vídeo, né? Mas é essa correria de advogado militante, né? São prazos, clientes, atendimentos, enfim. O tempo não ajuda muito. E no último vídeo a gente falou um pouco sobre a nova lei da licitação, né? Quanto à questão dos delitos que foram abolidos e os delitos que constam no Código Penal pela reforma que houve nessa questão dos crimes da licitação. Voltando a essa temática de direito público e falando na inovação legislativa, hoje queria tratar um pouco com vocês sobre a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Em 2021, essas duas leis, a nova lei de improbidade, que é a Lei 14.230, que alterou a 84/29, e como também a nova lei da licitação, foram as legislações que de fato vieram para dar uma nova realidade na questão da gestão pública, né? A questão do exercício do gestor, né, na administração pública. Essa lei 14.230, a lei da improbidade, a nova lei da improbidade, está realmente dando muito trabalho nos tribunais, muito trabalho mesmo. Por quê? A inovação legislativa não vem sendo acolhida pelos órgãos de controle, pelos promoventes das ações de improbidade administrativa, que buscam fundamentos para não aplicar aos processos em cursos, para não aplicar aos processos transitados em julgado. Sobretudo, em relação à prescrição intercorrente. Sobretudo a prescrição intercorrente. O novo artigo 23 fixou um prazo no caput de 8 anos para prescrever o ato de improbidade administrativa. Sendo que, uma vez recebido a petição inicial da improbidade administrativa, o que é que ocorre? Ocorre a interrupção do prazo, que recomeça a contar pela metade. No caso, a metade de 8 anos são 4 anos, certo? Pela metade. Assim sendo, do recebimento, certo? Do recebimento, ou melhor, do ajuizamento da ação. Do ajuizamento, é o que diz o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 23, certo? Do ajuizamento da ação de improbidade, ou seja, isso é do ajuizamento, protocolou, está ajuizado, certo? Do ajuizamento da ação até a sentença, se for tempo superior a 4 anos, ocorreu a prescrição intercorrente. O processo deve ser extinto. Certo? O que é que ocorre? A partir de 25 de outubro de 2021, iniciou-se o peticionamento em vários processos de improbidade administrativa existentes, tramitando em nosso país, que tinham mais de 4 anos que foram ajuizados e até então não julgados, pedindo exatamente
a incidência da prescrição intercorrente, sendo que nas ações promovidas pelo Ministério Público como parte autora promovente, necessariamente os autos foram remetidos para manifestação da parte autora, que defende, pelo menos o que eu tenho visto até agora, defendem que a prescrição intercorrente só se aplica aos processos ajuizados após a Lei 14.230. Aos anteriores não seria auto-aplicável. Ocorre que essa é a grande questão. O artigo 1º da Lei 14.230, no parágrafo 4º, diz o seguinte: aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Constitucionais, devemos nos remeter à Constituição. Sancionador é o direito penal, o direito que sanciona, certo? Então, é o direito administrativo sancionador, é o direito administrativo voltado à legislação penal, já que se fala em sanção. E até porque a própria lei de improbidade administrativa, lá no artigo 12, ele vai sancionar o gestor que tenha cometido improbidade. Então, ele é sancionador. E o princípio constitucional do direito administrativo sancionador, a nosso ver, se aplica à regra esculpida no artigo 5º, da Constituição Federal, quando diz que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, lá no inciso 40. Então, veja só. Se a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, quer dizer que se for para beneficiar o réu, se a nova lei for mais benéfica, ela retroagirá. Então, independentemente de o processo ter sido ajuizado antes ou depois da Lei 14.230, se a Lei 14.230 é mais benéfica, ela retroagirá sim. E vai se aplicar a prescrição intercorrente. Salvo o melhor juízo, esse é o meu entendimento. Se aplica-se o princípio constitucional do direito sancionador, a lei retroage e aplica-se a prescrição intercorrente. Posso dizer a vocês que esse pensamento não é meu, não é algo isolado. Nós temos decisões judiciais que acompanham esse entendimento. Nós temos decisões judiciais que vão até mais além, que processos transitados em julgado de improbidade administrativa. Transitados em julgado. Na fase do cumprimento de sentença, o juiz entendeu que a sentença era inexequível. O juiz entendeu que a prescrição intercorrente é aplicável até mesmo aos processos já transitados em julgado, extinguindo a sanção, extinguindo a pena da improbidade. Em razão de que, ao avaliar, ficou demonstrado que o processo não foi julgado em 4 anos, portanto, operou a prescrição intercorrente. Isso em processo já julgado. Nós temos um caso de São Bento, na Paraíba, em que a ação foi ajuizada em 2002, a sentença condenatória publicada em 2020,
e agora em 2022, já transitado em julgado, aplicou-se a Lei 14.230. Salvo me engano, aconteceu também um caso no estado do Paraná. Então, assim, quando se pode o mais, se pode o menos. Se nas ações já transitado em julgado, aplica-se a prescrição intercorrente, nas em curso, entendo que também deve ser aplicado. Pronto. Essa seria a questão que eu queria passar para vocês hoje, que é a prescrição intercorrente. No nosso entendimento, e aí de alguns julgadores, aplica-se tanto no processo em curso, como até mesmo nas que transitarem em julgado. Em fase de cumprimento de sentença, é possível, se ainda estiver prazo para impugnar o cumprimento nos termos do artigo 525 do CPC, você pode alegar a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação, nos termos do inciso 3 do 525 do CPC, ou mesmo, se decorrido esse prazo, entrar com a exceção de pré-executividade, porque nós já temos julgados no sentido de julgar, de acolher essas teses, certo? Fica aí a dica para os colegas militantes na área, que a prescrição intercorrente se aplica também aos processos transitados em julgado, quando se verifica que decorreu mais de 4 anos do ajuizamento para a sentença. Como também os que estão em curso, eles devem incidir a prescrição, sim. Essa vai ser uma grande batalha, né, uma luta realmente, né, da advocacia pública, né, com o Ministério Público, tendo como palco o Judiciário, que é quem cabe julgar, né? Certo? Fica aí essa informação, nosso entendimento, né? Um entendimento que já tem alguns adeptos, e vamos ver como que no final tudo ficará resolvido. Outra questão é que, se você olhar, se a gente examinar o artigo 1º da 14.230, ele diz, no parágrafo 1º, que considera atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificadas no artigo 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificados no artigo 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando voluntariedade do agente. Terceiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Acabou, foi abolido a improbidade culposa, Esses dias eu vi uma decisão que o juiz não acolheu a prescrição intercorrente, mas ele afastou o delito, o ilícito de improbidade administrativa na modalidade culposa, narrado na inicial, por entender que no direito sancionador aplica-se a lei mais benéfica. Então ele disse, a conduta do réu, quanto à improbidade culposa, afasta a sua incidência. Já em relação que era a improbidade culposa lá do artigo 10, né, na modalidade culposa, afasta a incidência. Já em relação à conduta dolosa, que havia mais de uma conduta nesses fatos, já em relação à conduta dolosa, mantenho a ação para que seja julgada em relação à conduta dolosa. Veja só, aqui admitiu aplicar o direito sancionador retroagindo para beneficiar o réu. Pode retroagir para beneficiar o réu, né? Os artigos, parágrafo 1º, 2º, 3º do artigo 1º da 14.230. Mas para o artigo 23
que trata da pressão intercorrente, não retroage. Eis a questão que, ao meu ver, não, essa interpretação, essa hermenêutica aplicada nessa nova lei não estaria correta. Mas é isso. Até a próxima. Estaremos aqui em breve com novas temáticas sobre o direito público. Forte abraço a todos. Não esqueçam de me seguir no canal. Conto com vocês. Um abraço.